Olá, eu vou comentar hoje aqui com vocês uma questão que apareceu sobre as intervenções do Banco Central e se elas seriam de fato, né, dar dinheiro do povo para os bancos. A provocação é muito interessante e aqui eu queria fazer um convite a você para a gente separar aquilo que é o debate político, que tem esse propósito de mobilizar as pessoas, de ampliar, nesse caso, a oposição ao atual governo, já de olho ali as eleições de 2022, com aquilo que efetivamente nos ajuda a entender a forma de funcionamento do Banco Central e como ele se relaciona com os bancos. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês, a partir dessa fala, o que dá para a gente ver em termos do funcionamento do sistema, para justamente ver se a gente concorda com isso, se a gente acha que é a melhor maneira de funcionar e ter uma participação um pouquinho mais ativa no debate, não tanto talvez em argumentar, porque muita gente é leiga nisso, não entende direito, mas no sentido de como que eu posso entender melhor, né, aquilo que está acontecendo na economia. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tabela que o próprio Banco Central divulgou, mostrando exatamente quais eram as medidas que a autoridade monetária, que é o Banco Central, está implementando na economia. Então, a ideia de que a gente teria o Banco Central dando dinheiro para os bancos é, de fato, uma ideia que pode ter essa ressonância política, né, e gera essa indignação, mas, na verdade, ela é um pouquinho mais complicada. O que isso diz? Primeiro, as medidas que o Banco Central tomou, elas somam aqui, como mostra a tabela, cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O que muita gente ficou incomodada com a fala que foi feita de que o Banco Central estaria dando 1 trilhão do dinheiro do povo para os bancos, é porque uma parte desse dinheiro que a gente vê aqui é o compulsório mais liquidez de curto prazo e liberação adicional de compulsório. Tá? Então, o que é isso? Toda vez que você coloca dinheiro na sua conta corrente, né, ou você recebe o seu salário e não gasta tudo, deixa lá na conta corrente, o banco comercial ele é obrigado a pegar uma parcela disso e depositar na conta do Banco Central. Tá? Essa é a maneira como o Banco Central, uma parte de como ele faz a gestão das reservas bancárias. Por quê? Se esse dinheiro ficar parado lá na tua conta, o banco comercial pega o dinheiro e faz alguma coisa com ele. Ou faz uma aplicação no investimento, ou empresta, e esse é o problema, o dinheiro para alguma outra empresa ou alguma outra pessoa. O Banco Central precisa regular a maneira como esse dinheiro entra na economia, porque se entrar dinheiro demais na economia, a tendência é você gerar inflação ao longo do tempo, você estimular demais as atividades no momento em que não há tanto recurso real disponível na economia para fazer isso. A tendência, então, é os preços subirem e causarem inflação. Então, o Banco Central, ele obriga o banco comercial a cada depósito guardar uma parte desse dinheiro depositado lá no Banco Central. Essas são chamadas as reservas compulsórias. Tá? E um pedaço desse dinheiro que o Banco Central ofereceu aos bancos comerciais era exatamente devolver um pedaço desse dinheiro que foi guardado pelo Banco Central, e uma outra parte, essa liberação adicional de compulsório. Tá? Então, basicamente o que o Banco Central está fazendo não é devolver ao banco o dinheiro que é do banco, é devolver ao banco o dinheiro que é dos correntistas, ou seja, do próprio povo, por assim dizer, pelo menos a parcela da população que tem dinheiro em banco. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto a ficar claro. O segundo ponto a ficar claro é que, de fato, se a gente remover, né, os 205 bilhões de reais, que são meramente essa devolução ou deixar de captar, né, esses compulsórios, a gente tem aí cerca de 1 trilhão de reais. Tá? Então, apesar do valor em si ser esse, isso de fato é importante, foi importante para a economia, o que a gente tem aqui nesse 1 trilhão, na verdade, é o que a gente chama de o Banco Central fazer uma oferta, aumentar a quantidade de reservas bancárias
que ele está disponibilizando para os bancos comerciais. Então, notem que isso não significa que os bancos vão pegar esse 1 trilhão. Como que a gente vê isso aqui na tabela? Nessa segunda coluna aqui, que é o implementado. Então, notem que do 1 trilhão e 300 bi, os bancos fizeram uso efetivamente de 315 bi. Tá? E por que isso é importante? Porque tudo que o Banco Central está fazendo é o que a gente chama de janelas de liquidez. Então, ele oferece para o sistema bancário, caso o sistema bancário venha a precisar, acessar esse dinheiro, e isso sim é algo que politicamente talvez transtorne as pessoas. Eu, você, as empresas, a gente não tem essa janela de liquidez disponível para a gente, só os bancos. Então, os bancos têm uma facilidade enorme de pegar um dinheiro que nós, réis mortais, não temos. Por isso que ser banco, como diz um grande amigo meu, né, é ser um concessionário de um bem público. Então, o banco está ajudando, né, na organização do sistema monetário. Ele está pegando um bem público, recebe uma concessão para fazer isso. E aí, o que o Banco Central está colocando aqui? Basicamente, ele está dizendo para o sistema bancário, olha, se vocês quiserem, tem várias linhas, eu não vou me deter nos detalhes de cada linha, tá? Porque isso também requeriria que a gente tivesse mais tempo. O meu propósito é apenas mostrar para vocês a essência de como funciona, né, essa ideia de dar o dinheiro do povo para os bancos. Tudo que o Banco Central está fazendo é facilitando, né, que o sistema bancário faça empréstimos. E aí você tem várias linhas aqui, né? Flexibilizar o LCA, que tem a ver com financiamento do setor agrícola, né? A gente tem aqui empréstimos que são feitos com uma garantia em outro pedaço de papel que o sistema financeiro oferece. A gente tem as compromissadas que o Banco Central, né, pode operacionalizar, aqui no valor de 50 bi. Tem aqui empréstimos com lastro em debêntures e tem aqui liberação do compulsório da poupança. Tá? Porque isso é o Banco Central sinalizando para o sistema bancário que quando ele receber recursos que são depositados na poupança, esse dinheiro, então, uma parcela maior dele fica disponível para o banco conceder empréstimos. Então, tudo isso forma esse conjunto do que a gente chama de turbinamento da liquidez, turbinamento do crédito, que no momento de crise é exatamente isso que o Banco Central deve fazer. Ele deve eliminar ao máximo as barreiras que impeçam os bancos de emprestar dinheiro nesse momento. Isso significa que os bancos vão emprestar? Não. Como a gente vê nessa segunda coluna, os bancos fizeram uso de cerca de 25%, apenas 1/4 desse dinheiro. Tá? E aí tem toda a forma como a gente pode repensar essas diferentes medidas. Tal. O que eu queria finalizar dizendo para vocês, e isso acho que é o mais importante quando a gente se depara com uma questão técnica como essa, é saber que existe. E esse é o ponto importante que talvez valha a pena a gente refletir. Novamente aqui, gente, eu tenho a minha posição, não estou aqui para influenciar vocês nesse sentido particular do tema. Quando chegar a hora, a gente debate isso. O meu ponto é, se existe um acesso diferenciado por parte dos bancos a uma janela de liquidez como essa, por que o povo não tem acesso à mesma janela de liquidez? Ou seja, uma das propostas que o próprio André Lara Rezende inseriu no debate é a ideia de que cada cidadão tenha uma conta bancária no Banco Central. Como o Banco Central é um grande banco, mas ele essencialmente é o banco do Tesouro Nacional, o banco do governo, né, do Estado, nós, réis mortais, não temos uma conta no Banco Central. A gente tem uma conta no sistema bancário, né, que pode ser privado ou público, né? No caso, o Banco do Brasil ele é misto, né? Ele é parcialmente um estatal, mas ele é um banco comercial. Então você põe o teu dinheiro lá e o Banco Central faz a regulação desse dinheiro da economia como um todo, para simplificar, via sistema bancário. Tá? A crítica política que se pode fazer é, no momento da crise, por que os bancos tiveram este acesso monumental de 1 trilhão e 300 bi, mas o dinheiro do auxílio emergencial teve tantas imposições, teve tanta burocracia, né, impedindo ou dificultando o acesso das pessoas.
Mas essa é uma reflexão que a gente deve fazer sobre o funcionamento do nosso sistema como um todo. Ela não pode ser uma crítica localizada pelo mero fato de que a gente não gosta do governo. E isso, novamente, eu estou falando tecnicamente. O Banco Central tem essa forma de operar, ele fez o que ele deveria fazer, que é ampliar a liquidez do sistema financeiro como um todo, para que o sistema financeiro pudesse emprestar dinheiro para as empresas e pessoas que estivessem necessitadas desses recursos por conta, né, do enxugamento da renda. Né? Paralisou a renda da economia, muitas empresas quebraram, mais de 700 mil empresas que vieram a entrar ou em concordata ou em regime de falência, e o papel do Banco Central é justamente tentar, na medida do possível, impedir que isso ocorra. O ponto de ter acesso ou não a esse dinheiro é uma discussão mais ampla, tá? E que, do ponto de vista econômico, precisa ser feita, evidentemente, com muito mais cautela, muito embora precise ser colocado. Então, para finalizar, eu queria apenas deixar, né, essa mensagem para você, que existe um argumento tipicamente político, e esse argumento ele vem repleto de imprecisões técnicas, ele vem repleto de exageros retóricos, porque é isso que muitas vezes você tem que fazer para mobilizar as pessoas que não entendem, né, necessariamente do assunto, e mesmo a pessoa que está falando pode não ter uma clareza profunda sobre aquele tema. E existe a discussão técnica, que é mais profunda, que diz respeito a um conhecimento que geralmente ele é menos acessível, e o papel aqui é apenas mostrar para vocês que o Banco Central efetivamente tem esse papel a cumprir, que é garantir a liquidez do sistema financeiro e garantir a eles que tenha dinheiro disponível no momento de crise. Agora, se isso é justo ou não, certamente é um debate que eu deixo ou para um outro vídeo ou para uma outra circunstância que a gente viesse a encontrar. Tá bem? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.